Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 19 de outubro de 2022 e estamos aqui mais uma vez para falar sobre os fundos imobiliários. E você já pode ver aí qual fundo que nós vamos falar, é o HGLG, o fundo do Credit Suisse, um fundo de logística, e vamos dar uma passadinha aí no seu relatório de setembro para dar uma olhada nos números bem rapidamente, tal. É um fundo bem tranquilo, para o longo prazo, é um fundo que a gente gosta bastante da nossa comunidade aí de investidores, nossos amigos que a gente tem aí. E é um fundo interessante porque um dos nossos colegas aí que está com a gente aí trabalha exatamente neste galpão aí, o nosso amigo Reginaldo, ele desempenha suas funções aí nesse centro aí. Então é muito interessante, ele sempre passa informações interessantes aí a respeito deste imóvel, ok? Então vamos falar um pouquinho do HGLG. Deixa eu sair aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês a visualização. Aí só um minutinho e tal. E aí eu vou falando aqui, nós vamos dando uma olhadinha no relatório. Então, vamos dar uma passadinha no relatório, porque o HGLG é um fundo bem tranquilo, tá, pessoal? Para o longo prazo, é um fundo constante, bastante movimentação, é um fundo que compra, vende, é um fundo que tem se aproximado, assim, muito, lógico que está bem distante ainda, mas a gente visualiza que ele será, assim, o nosso fundo imobiliário mais próximo dos REITs americanos que nós temos, uma capacidade de expansão grande, tá bom? Então, esse é o HGLG, tá? Ele aqui, tem aqui uns números para você dar uma olhadinha. O valor de mercado dele fechou aí no dia do relatório, tá? 171,50. Tá? O valor patrimonial, 147,50 da cota. A cota fechou a 171 no dia do fechamento do relatório e o valor patrimonial 147. Então você percebe aqui que na contabilidade existe um ágio, né, entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Só que esse valor patrimonial, a gente não pode levar ele muito ao pé da letra. Aliás, eu praticamente não gosto, não levo absolutamente nada em consideração a esse valor informado. Principalmente num fundo de tijolo, no fundo de papel já é diferente, tá? No de tijolo existem muitas variáveis, né? O preço, a avaliação do momento. Então, essa cota, esse valor patrimonial, ele está muito diferente de fato do que realmente é, tá? Então, mas a gente tem aí a 147. O valor do fundo está ali em 4 bilhões, o número de cotistas, 332.162 cotistas, e o rendimento atual que ele vem pagando está na casa do 1,10, tá? Aqui a gente tem o valor da área locável, dividend yield, ele está pagando 7,7 ao ano, tá? Um retorno bem interessante. E a vacância, 7% vacância física e a vacância financeira 5,6. O que é isso, a diferença dos dois, tá? Vacância física é exatamente o imóvel que tem para alugar, uma porcentagem total do imóvel que ele não locou. Então, dos 100%, 7% dos imóveis, do total do imóvel, do total de todos os seus imóveis, 7% não está locado. E a vacância financeira é o quanto, tá? O quanto esses 7% estão deixando de providenciar retorno financeiro para o FII, tá? Então, essa vacância produz 5,6 de é, redução de rendimento, ok? Então, vamos lá? Vamos continuar olhando aqui. O que nós temos aqui? E aqui tem o gestor faz um comentário aqui, que no mês de setembro o fundo apurou uma receita que recebeu ali do imóvel que ele vendeu. Então, o fundo nesse mês foi impactado por três eventos, recebendo a terceira parcela do preço de venda do ativo do galpão de Uberlândia. Então, ele fez algumas vendas e neste mês ele recebeu mais uma porcentagem, tá? Então, aqui ele diz alguns detalhes, depois você lê com calma uns detalhes aqui para o vídeo não ficar extenso. Vamos aos números mais efetivos, ok? Aqui ele vai descrevendo tudo, como é que ele foi, o que ele comprou, como é que ele vai pagar, como é que vai ser essa quitação do imóvel, um imóvel é, de Atibaia que ele vendeu. Aqui a gente tem o gráfico do saldo devedor. Esse gráfico aqui é muito importante porque nós vemos por aí muitos fundos fazendo o que a gente chama de alavancagem, ou seja, contraindo dívida, tá? E o HGLG, olha que interessante, né? Ele tem aqui, é até bonito de ver, né? A dívida, né? Ela vai reduzindo aos poucos aqui, então é um fundo que está
neste momento, no ano de 2022, com 8,4 de endividamento. Nós temos fundos aí que talvez muitas pessoas não observam, né? Simplesmente olham o nome do fundo, escuta algum comentário do fundo e vai no impulso e acaba comprando o fundo sem saber exatamente se o fundo está endividado, se está alavancado ou não. Então, a HGLG tem aqui uma alavancagem de 8,4 neste ano. E você vê que a alavancagem, a dívida vai diminuindo. Então, totalmente aí sob o controle, ok? Vamos continuar aqui então. Vamos descer aqui. Aqui ele mostra o saldo devedor dos CRIs, tal. Vamos descer aqui mais aqui os números mais importantes. Aqui ele mostra o HG Itupeva, o que ele está construindo ali naquela região ali do shopping, do outlet. Então está ficando bem bonito. Aqui tem as fotos aqui do local, como é que está ficando, né? Um galpão novinho mesmo, né? Muito bonito. Vamos descendo aqui. Aqui a gente tem os custos da obra e a previsão de financiamento, previsão física e tal. Depois podemos olhar com calma. Aqui é outra expansão, também na área de Itupeva, tá? Aqui já tá, ainda tá na terraplenagem, ok? Aqui também tem a programação, até quando vai, 2022, 2023. Então aqui ele mostra certinho qual que é a programação. Tudo isso você pode ir acompanhando. Então aqui agora a gente tem composição do resultado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando. Dá para subir mais um pouquinho. E aí, deixa eu ver agora. Beleza, não fica em cima dos números, fica difícil. Tá. Então aqui ele tem a receita de locação, tá? Setembro e agosto, você pode verificar que foi um pouquinho diferente. Os rendimentos imobiliários, aqui, que é isso aqui? Ele tem alguns FIIs, né, que ele adquiriu tal, e essa redução aqui provavelmente significa que algum dos FIIs são FIIs de papel, né? Que os FIIs de papel estão tendo uma redução, né, nos seus rendimentos. Então aqui a gente acredita que ele tem na sua carteira, além de imóveis, alguns FIIs de imobiliário. Com certeza aí atrelado ao IPCA que está tendo uma redução, tá? Aqui tem uma ganho de capital, então aqui ele vendeu 33 em setembro, em agosto aqui foi 453. A diferença, olha só, aqui só 453 e aqui 33 milhões, né? Então, você pode perceber que aqui o imposto sobre o ganho de capital foi só 140, né? Então, para o mês que vem, o imposto será maior, porque ele fez uma venda, ele teve um ganho de capital maior do que o mês anterior. Em agosto, 453, pagamos 140. Agora foi 33 milhões, então vai pagar um valor mais elevado de ganho de capital para o mês seguinte, ok? Aqui tem as despesas imobiliárias, despesas operacionais e aqui o total das despesas, 2.704.4. O resultado 52 e o rendimento aqui distribuiu 25 para a quantidade de cotas 23.456.675, ou seja, o fundo total, a quantidade de cotas é essa aqui, tá? Aqui a gente vê a receita, como é que ela, os valores equivalentes, tá? Receita potencial, ao quanto a vacância produziu, a carência e desconto que foram concedidos, adiantamentos e multas que podem ter acontecido. Alguns inquilino pode ter atrasado no pagamento, tal. Então entrou nesses aqui. Que aqui é a receita de locação. E aqui a gente vê o resultado. Essa parte aqui, ela é muito importante que o investidor consiga compreender. Deixa eu descer um pouquinho ali para ficar mais claro para vocês. Isso, agora eu estou bem, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Então, aqui está as receitas e o quanto o fundo teve condição, tinha para pagar e o quanto ele pagou. Então, na linha de cima aqui, ó, rendimento distribuído. Então, ele pagou, tem pago 1,10, você sabe disso. Em junho, ele pagou 3,30, por quê? Porque ele tem que no período de 6 meses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Num período de 6 meses, ele tem que distribuir 95% do lucro, ok? Durante os outros meses, ele pode distribuir um equivalente. Então, aqui ele foi distribuindo 1,10, 1,10, 1,10. Quando chegou no fechamento do semestre, ele é obrigado a distribuir 95%. Por isso que veio 3,30, tá? Porque se você for vendo quanto que ele
tinha condição de a capacidade dele do resultado, 1,32, 1,94, 3,54, então foi maior do que ele pagou, por isso que ele é obrigado a pagar no fechamento do semestre, distribuir o resto. Mesma coisa está acontecendo agora. Então, ó, julho de 22 ele pagou 1,10, agosto 1,10 e setembro 1,10. Porém, olha, aqui embaixo, ó, tá o resultado, a bolinha aqui, resultado, tá vendo, ó? Então, o resultado foi 0,88, tá? 1,24, 0,89 e 2,24. 2,24 por quê? Porque você viu lá atrás que tinha o recebimento de uma venda. Então, ele tem um resultado acumulado que está na linha de baixo, ó, tá vendo? Ó? Então, ele distribuiu aqui 1,10 e ficou 0,98. 0,98 mais 0,89 menos 1,10 sobrou 0,77. 0,77, que é o saldo anterior, e ele recebeu condição de 2,24, ele pagou 1,10. Então é 0,77 mais 2,24 menos 1,10, sobrou ainda 1,91. Então ele tem um resultado acumulado, tá, pessoal? Ele tem um resultado acumulado que ele vai ali, ele não é obrigado a distribuir mês a mês. Porém, no fechamento do segundo semestre, que é em dezembro, tá? Ele vai fechar em dezembro e no pagamento de janeiro, ele vai ter com certeza um valorzinho a mais, vai ter que pagar a gordura que ele está guardando aqui, tá? Com certeza não vai ser 3,30, porque dá para você ver nas sobras que as sobras está menor do que o semestre anterior, mas vai ter aí um, um dinheirinho a mais para o fechamento de dezembro, tá? Então você percebe que a bolinha aqui, ó, é o quanto o fundo tinha condição de pagar naquele mês, tá? Cada bolinha dessa. E ele pagou 1,10. Então você percebe que o fundo aqui, na média, ele tem condição de continuar pagando, ó, 1,24, 0,88, 1,24, 0,89. Então, quando ele acabar essas vendas, o rendimento provavelmente vai ficar por volta de R$ 1, né, 90 centavos, tal, se não houver nenhuma outra venda, nenhuma outra negociação, porque é um fundo muito ativo nos seus, né, compra, produz, vende, compra um imóvel, reforma, constrói, tá? Então o HGLG ele é muito ativo nessa parte, ok? Vamos continuar aqui então. Eu não quero que o vídeo fique muito comprido, muito extenso. Vamos descer aqui que a gente acha de mais interessante. Aqui ele mostra a rentabilidade do ativo, né? O HGLG deu 458% em relação ao CDI de rendimento, então realmente bateu de uma forma bem significativa. Aqui ele mostra a evolução dos cotistas, né? Ó, tava com 300 mil em outubro de 21 e agora já está com 332 mil cotistas, né? Na qual aqui os nossos amigos aqui do nosso grupo gostamos muito desse fundo, tá? Você que não tem, que está assistindo pela primeira vez, precisa aumentar os seus estudos. Não é um comentário como o que eu estou fazendo que vai fazer que seja suficiente para você adquirir o fundo, ok? Precisa estudar mais, tá? Aqui temos a carteira, composição do patrimônio, tá? Essa parte aqui, deixa eu abaixar um pouquinho para você. Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando, porque eu estou olhando o slide agora. Ok, muito bem. Então, como é composto? Ó, 2 bi 641 milhões é em imóveis, tá? Ele tem aqui 403 milhões em fundos imobiliários, tá vendo? Em cotas de fundos, foi aquilo que eu falei. Então, provavelmente, ele tem outras cotas de fundos, igual a gente não compra lá a LZR, KNRI, então ele também comprou 413 milhões, tá? Isso aqui, se tiver fundo de papel, demonstra porque que o rendimento lá em cima caiu, tá? CRIs, ele tem CRIs 228, tem LCI, aplicado no LCI, tem renda fixa 408 milhões, outros investimentos aqui, parcelas para receber, compras, aquisições, redutivo 377 e deu um patrimônio de 3.452. Aqui embaixo do lado a gente vê isso em milhões, como foi dito, né? Imóveis 2 bilhões de imóveis, 2 bi 641 milhões, tá? Então é um fundo bem assim, uma capacidade de produzir valor para o cotista muito grande, tá? Vamos descer aqui um pouquinho mais. Aqui ele tem a parte, ele detalha o que ele vendeu, o que ele comprou. Então ele fez até 6 meses adiante ele fez uma aquisição e tem parcelas a receber, ou seja, tem que pagar 7 milhões
e tem aqui outros 65, 75, 80 milhões para receber nos próximos 6 meses. Entre... Ah, não, desculpa. Os 10 milhões aqui é de entre 6 a 12, tá? Então, até 6 meses ele tem 70 milhões para receber e 7 milhões para pagar. De 6 a 2 meses ele tem 10 milhões para receber. Mais que 12 meses ele tem aquisições para pagar, aí ele tem mais para pagar do que para receber. E nesse momento aí o fundo faz outros movimentos, tá? E aqui embaixo ele demonstra como é que tá, onde é que tá os imóveis, né? Então tem aqui Minas Gerais, em Betim, Montemor, Blumenau. Aqui só você olhando aqui, ó, tem os números, tá, pessoal? Os números e a localização. A maioria está no estado de São Paulo, mas tem Minas, Santa Catarina e no Rio de Janeiro também, tá? Montemor, Blumenau, Extrema, tem aqui na de Washington Luiz, São José dos Campos, Itupeva, que é onde trabalha nosso amigo, Louveira, que é próximo também, Ribeirão Preto, São Carlos, Betim e Vinhedo. São onde estão aqui. Aí, de acordo com a cor, você pode olhar e ver onde está situado, tá? Vamos descer aqui um pouquinho. A vacância, né? Ou seja, os espaços vagos, né? Desocupação, espaço vazio para alugar. Muito bom, na casa dos 7%, teve 8%, agora está na casa dos 7%, excelente, tá? Aqui a gente tem o vencimento do contrato, prazo médio é de 5 anos. Então aqui o contrato, vencimento do contrato, 1% vence esse ano, 2% vence o ano que vem, 10% em 2024, 11% em 2025 e mais de 2026, 77%. Aqui vencimento do contrato. E aqui são as revisionais, ou seja, o cara eles vão rever o preço do aluguel. 29% pode ser renovado, deve ser renovado esse ano. 23, 15% em 2023, 33% em 2024, 5% em 2025 e mais de 18% acima de 2026. Quais são os reajustes aqui? IPCA e GPM, contratos atípicos, a maioria é contrato típico, ou seja, 5 anos aqui, né? Atípico é mais de 10 anos, tá? Então, tá bem, os contratos típicos são mais tranquilos, tá? Os reajustes aqui estão os percentuais, aqui nós temos em setembro 12% de GPM, aqui em IPCA, só aqui que tem em novembro que tem um pouquinho de GPM, tá? A maioria tudo é IPCA. Então, a maioria dos contratos agora saíram da taxa de referência de GPM e vieram para IPCA, tá? Aqui a classificação do setor, quem são os inquilinos, 26% AAA, AA, né? Tudo tranquilo, ok? E tem mais algumas informações. Vamos dar uma olhadinha agora nos imóveis, tá? Rapidamente para a gente finalizar. Esse aqui é o de Blumenau, tá? Para a gente ter uma noçãozinha. Esse aqui é em São Paulo. Esse aqui, Uberlândia. Este imóvel aqui é em São Carlos. Aqui, Avenida Brasil em Rio Claro. Rodovia dos Hortolândia. Aqui, esse aqui, Montemor. Este, Campo Grande, no Rio de Janeiro. Esse aqui, Guarulhos. Depois você dá uma olhadinha, se quiser ir no Google lá também, para olhar por cima, é bem legal, tá, pessoal? São José dos Campos. Esse aqui é Vinhedo. Este aqui é em Extrema. E esse aqui é aqui em Itupeva. E esse aqui também, esse aqui é em Betim, tem mais Louveira, tem mais Itupeva. Aqui no Pernambuco. E aqui Cabo de Santo Agostinho. Aqui Ribeirão Preto. Aqui no Washington Luiz, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E aqui Betim, tá? Então esses aqui são os imóveis do fundo, tá? O fundo possui aqui tá sempre, ó, aqui dá para você ver claramente, né? Ó, aqui lá o fundo e a capacidade de expansão aqui, então o fundo é um fundo ativo, compra, vende, aumenta, aluga, vende, compra de novo, então é um fundo que nós gostamos bastante, tá? Então esses são os dados aí do HGLG, um fundo aí que a gente gosta bastante aí. Deixa eu voltar no comecinho para mostrar aqui a página principal dele. É um fundo que a gente gosta bastante.
a gente já tem bastante tempo, né? Aqui uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, o fundo teve 8 emissões, tá? Ele é de 2010, ele é de 2000, foi criado em 2010 e nesses 12 anos teve só 8 emissões, né? Então você vê que é um fundo que geralmente se preocupa em gerar valor para o cotista, né? Temos um fundo de papel aí com 2, 3 anos que fez 6, 7 emissões, então destruiu um pouco de valor nos fundos de papel. Já o HGLG, muito pelo contrário, gerou valor ao acionista e a gente está muito contente com ele, ok? Pelo vídeo de hoje é só, agradeço seu tempo e sua paciência, espero que você tenha observado aí como é que a gente olha, como é que a gente acompanha no relatório de, só você ir lá, HGLG, RI, procurar ali relatório mensal do fundo HGLG que você vai encontrar e vai poder ver com mais calma, ok? Então, pelo vídeo de hoje é só. Agradeço o seu tempo e a sua paciência. Até mais. Se inscreva no canal, deixe seu like se você puder. Abraço a todos e até mais.